bem-vindos ao Cogcast da Cognata. Eu sou Giovana Azevedo. Eu sou Tamires Salgado e hoje nós trouxemos um tema muito popular e vivido por muitas mulheres, passado de geração em geração e sempre tem alguma coisa nova para contar. Com certeza. Mas antes, vamos falar dos nossos parceiros. As nossas maquiadoras Sara Jéssica e Jéssica Jabu. A Bela Casa Utilidades, que nos forneceu todas as bebidas e as nossas taças. E a Estilo Livre, que nos vestiu hoje com esses lindos looks, né? Nós estamos arrasando de azul. Com certeza. O que vocês acham, gente? Nós amamos. Amei a paleta dessa semana. Foi escolha de cara, né? Foi. Então vamos conhecer agora a nossa convidada de hoje. Adriele Borges. Seja bem-vinda, Adriele. Obrigada, prazer estar aqui. Meu nome é Adriele, né, como vocês estão vendo. Sou psicóloga clínica, perinatal. E o que é psicóloga perinatal? A gente fala, né, sobre saúde mental materna e paterna também, né? É uma área bem específica, né? E que as pessoas também têm bastante necessidade, né, de acompanhamento, de suporte. Sim. E é uma especialização? Fala um pouquinho pra gente. Tem, né, tem capacitação dentro da área, até mesmo para trazer sobre temas que a gente chama de tabu, né, sobre falar sobre a gestação, para falar sobre o que acontece na gestação, sobre que nem tudo é tão lindo e nem tudo é tão fácil, ideal como a gente imagina que é, né? E eu queria abrir um parêntese que eu achei muito legal quando você, né, fala da sua área, que você fala, né, psicóloga perinatal, você fala para ajudar tanto a mulher quanto o homem, porque na maioria das vezes a gente acaba só colocando a mulher como centro, né, porque ela que, né, vai fazer participar de toda a gestação, né, mas ter o apoio do homem, né, porque é uma vida nova chegando para todos ali envolvidos, né. Então acho legal, né, você colocar que não, isso não é só para a mulher, né, o homem também tá ali, né? E também às vezes precisa da ajuda, do, né, acolhimento também, né? Envolver o pai, né? Sim, nessa questão. E esse acompanhamento, Adriele, ele é feito desde a gestação no início ou a maioria das pessoas costumam procurar esse tipo de acompanhamento depois que o bebê chega? O ideal seria fazer o antes, que a gente chama de pré-natal psicológico. Né? Até mesmo antes, porque a gente fala da terapia para poder, né, conhecer, porque a gente tem várias coisas, né? Será que eu quero engravidar? Será que eu quero ser mãe? Porque são perguntas que tem um questionamento muito válido disso, né? Tem mulheres que às vezes, né, nossa, eu tenho 27, 30 anos, mas eu não acho que eu não tô pronta para ser mãe. E o pré-natal psicológico, ele já vem trabalhando tanto na ansiedade que vem junto dessa descoberta, que muitas vezes a gente traz um papel da sociedade que descobrir que tô grávida, nossa, tudo maravilha, mas não é assim, né, que funciona, né? A gente conversa, né, que nem tudo são flores, mas o que mostram pra gente, seja na televisão, seja num todo, ou até mesmo na nossa família, sempre, ou é que é muito ruim demais, ou que é tudo muito bom demais, né? A gente não traz os outros fatores que vêm junto, ansiedade, depressão, baby blues. Então, vai desde quando você descobriu, ou ali nos primeiros meses, que a gente fala com o pré-natal psicológico, que trabalha num todo. Desde o pré-natal psicológico até o puerpério, passando um pouco. A gente também acompanha, né? Faz esse acompanhamento também quando vai ter o bebê, né? Então, é desde lá do pré-natal psicológico até o puerpério lá. Interessante. Até porque quando um bebê nasce, é tudo muito novo, né? Sim. A gente literalmente entrega o bebê pra gente e a gente fala assim, gente, comigo foi assim. Sim. O que eu faço agora? Né? Então, é uma questão da gente estar preparado psicologicamente, né? Eu acho que essa faz toda a diferença no como a gente vai reagir, como a gente vai lidar com as emoções, né? Porque às vezes as pessoas acham que tudo que a gente precisa é de uma rede de apoio. Então, será que você, tendo uma rede de apoio, mesmo que ela seja uma rede de apoio ótima, né? Aquela rede de apoio que você esperava, mas no fundo você se sente um pouco sozinha, né? Então, falta às vezes esse olhar para dentro da mãe, né? E mais, assim, né? A gestação, ela vem desde a nossa infância. Então, vem desde lá de trás,
como foi introduzido brincar pra gente, é muito mais do que só eu vou me tornar mãe. O que é ser mãe e pai pra você, né? O que você tem um ideal de que é ser mãe? O que você tem um ideal do que é ser um pai? Então, a sua história, você conhece a sua história. Eu, Adriele, eu conheço a minha história, como minha mãe, como que a minha mãe escolheu meu nome, como é que foi pra ela, né, estar grávida, como é que foi pra ela passar por esse processo. Então, você tem as histórias. E na gestação, todos aqueles medos que você passou lá atrás, ela vem à tona, porque os hormônios, tudo. Então, a sua história lá de trás, ela vem toda na sua gestação. E principalmente também no puerpério, que a gente fala, né? Que cai os hormônios, então vem muito ali, vem um medo, né? Às vezes, se você não foi criada pela sua mãe, se você foi abandonada pela sua mãe, pelo seu pai, você vem com mais na gestação, vem esse pensamento mais, ansiedade. Nossa, será que eu vou dar conta? Nossa, minha mãe me abandonou. Será que o medo? Aí vem a ansiedade, aí vem outros fatores que a gente trabalha, né? Que tem alguns fatores que pode levar essa mãe a ter um puerpério mais intenso, outros não, porque não existe assim o puerpério é só isso, você vai passar por isso, não existe. Existe como existe o que você pode passar mais intenso, mais leve, e tem mães que falam, nossa gente, eu passei super bem. Tem gente que falou, gente, eu chorava. Eu vi que uma folha caindo, eu já chorava. E não sabe o porquê que e essas emoções todas, né? Também tem outros fatores também. Isso a gente fala numa gestação sem nenhuma patologia, porque também às vezes tem, né? Será que lá na sua família você teve alguém com depressão? Você já teve alguém que teve com ansiedade, tem crise, né? Isso também a gente trabalha dentro, envolvendo, né, a mãe nisso. Então, a gestação não é só simplesmente gestar, né? Ela vem com toda uma história sua lá atrás. E o fator também de como, eu falo, né? É tudo uma descoberta, e o fator de você se conhecer quem você é muito importante. Porque, por exemplo, como é que foi introduzido a primeira menarca para você, como é que foi explicado, com quantos anos, isso tudo tem um fator, porque não só tem a parte psicológica, mas também tem a fisiológica, e elas andam sempre juntas, né? Queria fazer só uma ressalvazinha, duas na verdade, pro público, aqui, desculpa, pro público, que ela falou aqui o termo menarca, só pra gente explicar um pouco, porque nem todo mundo sabe. Menarca seria a primeira menstruação da mulher, né? Então, é um termo que às vezes as pessoas podem escutar e não compreender muito bem o que é. Então, só explicando o que é a menarca, como, né, do que ela estava falando, como essa história foi introduzida, esse conceito, essa transformação nas nossas vidas, né? Somos 3 mulheres aqui, que é esse ponto de partida, né? Vamos colocar assim, que a gente chama de menarca, né? Então, para homens que nunca escutaram, ou para mulheres também. Mulheres é mais difícil não ter escutado esse termo, mas só explicando. E queria fazer uma pergunta também, que é a minha segunda ressalva. Você estava falando da questão do puerpério hoje ser muito individualizado, no sentido, cada mulher passa de uma forma, tem umas que passam muito tranquilas, outras já é mais intenso, né? É muito individual, né? E quando eu comecei a estudar sobre o tema, né, conversei com várias pessoas, uma das coisas que eu achei interessante, assim, é a questão da nomenclatura, né? Algumas falaram pra mim de puerpério, outra de resguardo, outra de quarentena, e como no tempo foi mudando, e como o conceito também mudou, né? Quando eu conversei com a minha mãe, que ela falou do resguardo dela, tinha muito mais uma relação com ter relação sexual do que todo um processo de puerpério. Você acha que esse nome puerpério também pode ter vindo, esse conceito, por entender essa individualidade da mulher, por todo esse processo que não é só a relação sexual, e sim todo um resto de transformação na vida? Sim, muita coisa. Né? Porque quando a gente fala que é o puerpério, né? Porque na verdade, assim, né? O puerpério, porque seja, né, gestação por via normal ou cesárea, você imagina. O que a gente vê na internet aí, né, é que mulheres já ficam com aquele tanquinho maravilhoso, uma alimentação maravilhosa, tem todo. Só que essas mulheres são ricas,
é plástica, né? Tem Suporte, fisioterapia. todo um Sim, suporte tudo ali. disponível. E quando você se olha, você vê o quê? A barriga não voltou ainda pro lugar. Porque você imagina, foram 9 meses que os seus órgãos, né, foram colocados ali no cantinho para poder ficar com o bebê ali. Sim. Então, quando você termina, né, e também tem a questão do entendimento, que realmente, né, a gente traz uma cultura, né, de que, quanto o resguardo é para poder não ter relação. Mas é muito mais do que isso. É para adaptação de um novo membro dentro da família que você não tinha. Né? Que antigamente era só você e seu parceiro, sua parceira. Então, é um novo ser ali que entra, que vocês vão ter que conhecê-los. Conhecê-lo. Porque uma coisa era quando você idealizava quando estava dentro da barriga. Nossa, vai ser assim, ele vai dormir a noite toda. Nossa, vai ser igual o filme. A amamentação vai ser maravilhosa. perfeita. Aí o que acontece? Você passando pela primeira fase. Do hospital, né? Tive meu filho, maravilhoso, né? Opa, aí o que você tem ali, né? Tá no hospital, doido pra ir pra casa, né? Porque é hospital. Mas aí quando você tem alta, o que acontece? E agora o que eu faço? O que acontece? Porque lá, Exatamente pelo menos isso. qualquer coisinha, né? Se engasgasse, alguma coisa, porque é que nem traz. O que eu vou fazer? Agora, tá ali no seu... Enquanto tava na barriga, tava protegido, você sabia o que né? Opa, não vou comer isso porque pode o bebê ficar assim. Mas quando você tá com ele na mão e você vai pra casa, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Sim. Né? Aí a gente até fala, aí acontece uma amamentação difícil, porque você não tem mais o suporte dependendo do hospital, né? Que te dá ali pra você ter a pegada, porque isso não ensinam pra gente, porque acha assim, é instinto. E, gente, instinto não existe, instinto. tá? Não Não é existe. A gente precisa conversar sobre isso e ter conhecimento sobre isso. Não é simplesmente o bebê vai abrir a boca e ele vai mamar. E isso causa o quê? Uma frustração, culpa. Já começa, sabe? E às vezes, agora fono falando aqui, tá, gente? Às vezes o bebezinho vai abrir a boca, só que ele não vai ter a pega certa, e que aí cria outros processos. Então você acha que tá super amamentando, ele abriu a boca e pegou no seio, tá. Mas se ele não tá tendo a pega correta, você vai sentir dor, vai machucar o seio. E ele tá abrindo a boca, ele tá fazendo todo, né, aspas aqui, o processo que não é correto, mas por você tá vendo ele sugando, né, só que é um sugar de certa forma errado, né, vamos colocar assim. E aí isso acaba prejudicando. Então essas informações são importantes também, né? Principalmente na amamentação. Não é porque o seu bebê está sugando que ele está mamando, né? Tem uma pega certa, tem todo um processo para facilitar. Porque mesmo não sou mãe, mas com a pega certa acredito também que não deve ser fácil, né? Mesmo com a pega certa, no meu caso assim, com a minha mais velha, eu tive um suporte no hospital com relação ao hospital onde ela nasceu. Tinha um banco de leite, tinha auxiliares que estavam ali, né, dispostas a ajudar na pegada, a ensinar, se não se adaptou de um jeito, vamos colocar de outro, de apresentar possibilidades, né? Porque às vezes a amamentação você acha que você vai colocar o neném assim, ele vai mamar, né? E vai ser tudo lindo. A Alice mamava literalmente em pé. Eu falava que ela era um bebezinho, que eu botava ela assim, ela mamava assim. E foi assim que a gente se adaptou. E mesmo com essa pega correta, com todo esse suporte, você tem ali aquela fissurazinha, até o seio se acostumar, você se adaptar, junto com a amamentação, que não é só a amamentação, né? Sim. Vem a sua privação de sono, vem os palpites, né? Porque às vezes a nossa rede de apoio, querendo te ajudar, faz assim, talvez o faz assim foi melhor para a pessoa, não vai se encaixar. E como que você ajuda as suas pacientes, as pessoas que você acompanha? Qual a dica que você tem para dar para quem está assistindo a gente com relação ao famoso palpite? Como lidar com os palpites? Isso a gente trabalha também, tá, gente? Isso a gente, né? Porque num processo da terapia que tem todo um contexto, realmente tem muito disso. Então, a gente introduz, né, o pai, porque ela não tá grávida sozinha, ela tá ali com, né, quem tem parceiro, porque existem também, né, mães solteiras, mas trabalhamos no sentido de que vocês precisam conhecer, né? E o
um dos papéis fundamentais do pai, porque acham que o pai não tem... Ele só serve ali para poder trazer água. E que é ótimo, porque não precisa se hidratar, às vezes fica com fome de noite, né? Mas um dos papéis muito importantes do pai no puerpério e na amamentação que, né, entra tudo junto, é isso. Poxa, tá vendo que só tá cansada, tá ali, tá vendo, vem, eu sei que muitas vezes é de bom agrado querer, né? Mas isso, eu falo, não é. Se o importante do casal ter essa conversa antes, que a gente até traz quando eu faço a terapia, né? Quando a gente trabalha com o casal também, sobre essas conversas e ter diálogo. Porque aí nisso ele vai perceber, poxa, ela tá ali amamentando, aí vem, olha, você tem que tomar chá, porque senão você vê o que é isso. Poxa, isso pra você gera culpa, que a culpa materna sempre tá ali ligada, sempre tá com a pessoa. Pesadíssimo. Então, o que ele vai fazer? Opa, então, olha, a gente tá ocupado, não vamos aqui. Então, depois, olha, foi bom pra você. Ok, porque você imagina, a mãe não tá dormindo direito, não tá se alimentando direito, né? Privação do sono e tudo. E o que chuva de hormônios, Sim. né? E não quer ser também, às vezes vem um palpite, você tá tão, né, eu imagino. Estamos naquela situação e você não quer ser ignorante, não quer, né, com a eu outra vou falar, pessoa, não ser tem que indelicada. dar, gente. A verdade não tem que dar. O que é uma rede de apoio? A gente também tem várias redes de apoio, ótima né? pergunta essa, né? O que é uma rede de apoio? Né? Boa. A rede de apoio, a gente tem o profissional, né? Que aí vai ser o seu obstetra, vai ser a enfermeira ou uma fonoaudióloga que vai ajudar ali na questão da amamentação, vai ser os avós, eles são avós, mas o que vai assim, a mãe não tem tempo e tal, vamos ali levar uma comida pra mãe, olhar enquanto a mãe precisa pelo menos uns 5 minutos para poder tomar um banho. Um amigo, posso pagar uma conta para você? Pode, por favor. Ou então uma vizinha passou, você tá precisando de alguma coisa? Isso são redes de apoio. Agora, olha, menina, eu trouxe um chá aqui pra você porque esse chá aqui é maravilhoso pra você. Não coloca a menina assim, não. Isso são palpites que você não tem que ser, porque... Seu leite é fraco. Sim, sabe? Seu leite é fraco é clássica, né? Muito. E já basta o fato de você, que nem você falou, assim, da pega e do como... Você tem que conhecer, que não a gente fala, você tá com um novo ser. E mesmo que quando a gente faz a terapia e leva, eu jamais falo assim, você tem que fazer isso. Não, porque você também tem que parar junto com o seu parceiro, sua parceira, ou com você, que às vezes também a mãe é sozinha, né? E conhecer. Você conhecer a nova rotina, programar e ver, né? Não consigo amamentar deitado, mas sentadinho assim, maravilhoso, ele consegue. E tá ok, sabe? Sim. Porque não é pra dar palpite. Se for pra poder se meter, não é. Mas agora a questão, vamos ali levar uma comida pra ela, deixa eu olhar ali um pouquinho enquanto você vai lá tomar um banho, deita um pouquinho, se acontecer alguma coisa eu vou lá e te chamo. Isso sim são redes de apoio e isso é muito necessário. Né? Isso aí vocês podem fazer. Varrer uma casa, lavar uma roupa, lavar uma cozinha. Né? Porque às vezes a pessoa chega na casa, como eu também converso muito com mães, né? No Instagram me aproxima muito de mães, Sim. né? Meu convívio, a maioria das pessoas são mães. Então a gente vê muitos relatos assim de receber pessoas em casa e a casa tá lá bagunçada, tá tudo bagunçado, mas a pessoa quer te dar o palpite com relação à criança, né? Então a gente tem que observar mesmo qual é o apoio que aquela mãe precisa. E eu acho também, pelo que você está me falando, abriu até um pouco mais a minha visão de rede de apoio, porque eu já fui rede de apoio, assim, né, da minha irmã, da minha cunhada também, de certa forma, óbvio, nas minhas limitações. Mas uma coisa que você me abriu os olhos agora, que a rede de apoio não é só para o bebê. A gente tem muito isso, eu vou ficar com o bebê para a mãe poder ir lá tomar banho. Mas às vezes é uma rede de apoio para a mãe. Então levar comida para essa mãe. Porque ela, né, não conseguiu almoçar. E a gente tem isso. Não, desde que eu fico com o bebezinho aqui. Porque a parte legal é o membro novo. O bebê é fofo, gente. É a melhor coisa que tem em casa, né? Então, a rede de apoio não ser para o bebê. A rede de apoio ser também para essa mãe. Porque acaba que... é uma coisa, né, que eu escutei durante esse processo de estudos,
que o bebê a mãe acaba sendo uma extensão desse filho, né? Ela perde a sua identidade. Eu acho que por isso muito a solidão que as mulheres falam, acredito eu, não, né? Volto a falar, não sou, mas acredito que deva vir daí. Você pode explicar um pouco melhor depois. Mas nessa questão de ser uma extensão, porque ela acaba perdendo a própria identidade, né? De enquanto mulher, principalmente nesse começo. Então, ter essa rede de apoio para ela tomar o banho dela e não se sentir culpada porque ela teve que ficar 5 minutinhos fora, para ela poder comer, né? E não é rapidinho, é você literalmente dar apoio para ela, não, pode sentar e comer. Se acontecer alguma coisa, eu tô aqui, né? E não pelo bebê, mas sim por essa mãe, né? Que tá passando por esse processo também de transformação. Porque quando a gente fala, né? Uma mãe feliz, o filho vai estar feliz. Com certeza. Né? Então, todo mundo, a gente fala, todo mundo fica ali, vai em cima do quê? Da criança. Mas e a mãe, e a mulher? Sabe, ela tá todo um processo. E entra, né, a fragilidade que a gente coloca, porque, poxa, entra a culpa materna, porque nós sabemos que as mulheres são mulheres que a gente fala, né, sexo frágil, mas elas são super fortes, porque dá conta de tudo. Se eu perguntar aqui pra vocês, quem age todas as coisas, assim, sempre tá na correria, faz isso, faz aquilo, são vocês. Somos nós, né? Então, você imagina o fato de que você vai precisar parar, porque você, né, teve um filho, um bebê, e você não poder fazer aquilo que você está acostumado a fazer. Isso já causa uma frustração danada, né? Do que você não poder dar conta daquilo. Aí é a casa que ou você dorme ali, ou você dá atenção, ou você limpa a casa, ou você lava uma louça, ou você, não sei, toma um banho. Isso tudo causa, aí o que acontece? Se você não olha pra mãe, aí a gente entra que a gente fala sobre o baby blues, que é depois, né, que a taxa dos hormônios, elas caem, porque, né, seu corpo tá todo num processo de vamos voltar pro lugar agora. De estabilização, isso, né? que entra também, até naquela hora que a gente tá falando, sobre a autoestima. Porque a mulher, né, passando por esse processo, ela não vai querer ter relação sexual, gente. Ela fala, pelo amor de Deus, eu tô aqui. E fica com uma barriga, né? Não vai ficar. Tá cansado, barriga, você tem medo de sentir dor. Sim. Porque a gestação é independente de, né? Que as pessoas falam assim, mas normal é isso. Mas cesárea não tem essa, gente. É parto. Acabou, né? Sim. Então, a mulher tem todo um processo. O baby blues vem aí, a mulher chora, fica triste. Porque a gente tem uma concepção de que assim, nossa, você tá triste porque seu filho tá com saúde. Gente, a gente tem que ter a concepção de que sim. Olha, meu filho tá aqui, tá bem. Mas será que eu vou dar conta de criar ele? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou conseguir depois voltar à minha rotina? Será que eu vou conseguir ter meu corpo de volta? Então, é um turbilhão de coisas que acontecem. E a gente tem que normalizar, e aqui isso que eu gosto muito de trazer, e é isso que a gente trabalha, sobre essas questões que sim, a gente pode estar feliz, mas a gente também pode estar pensando nesse outro lado, sabe? Então, é muito importante a gente conversar sobre essas questões, porque às vezes, né, eu escuto de muitas mulheres elas falando isso. Nossa, às vezes eu não falo, Adriele, porque as pessoas vão ficar falando o quê? Fica assim. Fica Bela assim. Casa Utilidade, presente como sempre. Como sempre. Muito obrigada, viu? Pode continuar aí mandando que a gente super agradece. E a Bela Casa, só te interrompendo, a Bela Casa, ela vai completa, né? Ela traz a taça e enche a taça. Isso aí. Sempre não é só a bebida ou só a taça, é o conjunto, da taça, né? a bebida. É verdade. Desculpa, pode voltar. A gente se emocionou. Calma, senão eu até me perco. Obrigada. Então, é todo esse processo. E quando é também falando, né, do pai também, que a gente vamos incluir esse homem também, né? Porque como é que foi essa vivência, né, desse pai lá atrás, né? Porque, de repente, ele descobriu que ele precisava trabalhar para poder ele sustentar a casa. E quando ele fala, nossa, eu vou ter um filho, nossa, eu tenho que trabalhar em dobro, eu tenho que fazer mais coisa, e aí? Só que, de resto, ele não sabe o que fazer mais. Eu acho que pro pai tem um lado também que acontece da mãe pro pai. Isso aconteceu comigo, né? Vou dar um exemplo. Quando você tem um pai que ele quer te dar um suporte, ele quer te ajudar, muitas das vezes a gente que é mãe não se sente satisfeita pelo pai não fazer igual.
né? Ter aquela coisa assim, por exemplo, eu visto a minha filha assim. Se eu deixá-la com meu marido, ele vai vestir ela assado, né? Esse lado da gente como mãe também, entender que ele tá dando o melhor dele e que ele não vai fazer igual, né? Que ele é o pai, ele não é a mãe. Eu tinha essa cobrança, assim, né? De olhar e falar, não, mas você não pode fazer assim, porque é assim, assim, assim. E eu percebi que ele ficava assim, aquela questão, né? De eu tô tentando ajudar, mas eu tô sempre tô errado, né? Existe algum tipo de... Uma pergunta, né? Por exemplo, a mãe pode ter o baby blues. E o pai? Existe alguma coisa assim que o pai pode sentir nesse sentido de estar com esse indivíduo novo, de estar passando por isso, de não saber como agir? Como que acontece? Olha, é legal essa pergunta. Porque o que acontece? Normalmente os homens, eles, né, por questão de trabalhar, então o que acontece? Quando percebe, vamos falar aqui que quem não, normalmente, né, quem não faz a terapia, né, o que vai acontecer com a senhora? Se você começa a falar assim, você não, nossa, por que você não fez assim? Porque o que acontece? Ele vai começar a se afastar, porque ele vai falar assim, nossa, eu não tô servindo de nada, eu tô querendo ajudar, eu não tô servindo de nada, o que eu vou fazer? Eu também não vou. Aí ele começa o quê? A ficar no videogame mais tempo, né, que tem os homens que gostam, trabalhar, começa a pegar hora extra, futebol, ficar, eu vou sair com meus amigos. Aí começa a criar um conflito que a gente fala que depois, né, dos filhos, a gente precisa também trabalhar com esse casal, senão a taxa de divórcio é muito grande. Depois justamente filhos, né? por isso, por conta que, né, ele tenta, ela vai lá, não conversa e também quer do jeito e voltando impor, aqui, né? isso, eu vou trazer até uma história, eu não sei se hoje podia trazer, mas eu vou trazer. Já vamos entrar então no quadro da vida real, contando as nossas histórias. Vai lá. Para vocês nisso, porque, por exemplo, eu já tive um caso que, assim, ela sempre foi a pessoa que sempre teve que agir tudo na vida dela, né? Tem um histórico de abandono de mãe e tal. Então, ela teve que sempre se virar. Esse é o termo assim, bem simples pra gente colocar. Então, o que acontece com uma pessoa que sempre teve que agir a própria vida, né? Ela se torna um pouco controladora, quer tudo do jeito dela. E o que acontece? Fizemos o pré-natal, né? Trabalhamos com o pré-natal e foi tudo ok. E uma das questões todas que foi no puerpério foi isso, né? No pré-natal. Queria comprar roupa amarela, queria comprar roupa não sei o quê. E o marido não ia, o esposo, né? Falava assim, eu falava, mas vamos, olha, eu sei que, né, ela sempre se sentia muito sozinha nessas coisas, né? Porque ela fala assim, mas eu tenho que fazer, eu faço mais coisas, ele trabalha, estuda, faz isso. Só que no final das contas, e isso ela também se deu conta, que é ela que não permitia ele também entrar ali, né? Que ele participasse. Então ela viu, nossa, realmente, depois que eu comecei olha, eu tô precisando disso, só que eu não tenho paciência, mas aí eu separava uma coisa, eu tô precisando comprar um lençol pro neném que vai nascer, aí eu ia com ele. Com o quarto, aí eu ficava com ele pra ele montar. E quando chegou no puerpério, que foi até bacana, porque ela seria uma mãe, só seria um casal, né, e eles já tinham um filho. E quando ela pensou, ela teve uma rede de apoio super bacana. A família que antigamente era julgadora foi dar suporte a ela sem julgamento, assim, porque ela aprendeu a botar limite do que, opa, olha só, eu tô precisando disso, mas deixa que aqui eu vou indo, eu vou me adaptando, a gente tem que conhecer, né, ela e o esposo dela. Quando foi também nessa questão, mas ele não faz a parte dele, ele faz isso, mas você já deixou seus filhos com ele para poder você tomar um banho, para ter um autocuidado, porque eu sei que é muito difícil, né? A privação do sono, dormir, principalmente, comer é muito difícil, gente, tomar um banho é difícil, né? Ela conseguir lavar o cabelo, porque eu vou falar para vocês, mulheres quando tem que lavar cabelo é um ritual, gente, né? É o dia de lavar o cabelo. É verdade. Então você imagina. Tem um meme, né? Vocês já viram o meme que fala? A mulher, o dia que ela vai lavar o cabelo, ela já entra no banheiro avisando. Hoje eu vou lavar o
cabelo. Então, você imagina, né? Então ela falou assim, mas se eu deixar ele não vai dar. Eu falei assim, tudo bem, mas você entende que, olha, você não nasceu sendo mãe, você está aprendendo, está se tornando uma mãe. Assim como ele também tá. E se você não der a oportunidade dele estar junto com você, vocês não vai conseguir seguir. Porque aí ele começou a fazer esse caminho de vou pegar mais hora extra, porque pelo menos compensando, né, com a questão financeira. Só que eu falo todas as vezes, né, e eu trago muito isso para minha terapia, seja individual com a perinatalidade, é que nem tudo é uma questão do que tá precisando. Às vezes, eu tô falando, a mãe que é muito apaixonada quer comprar 30 roupinhas para um bebê que tá nascendo, que daqui a pouco, quase um mês depois, nem muito isso, tá dando a roupinha do neném com etiqueta. Porque comprou muito e às vezes a gente visa tanto o material que a gente esquece dos momentos e da questão, né, de estar junto. Porque eu falo assim, se eu te perguntar aqui agora, me diz uma memória que você teve da sua infância. Aí você vai falar, mas é feliz ou triste? Eu falei, qualquer uma. Você vai me falar uma que tem a ver com o afeto, um emocional, seja triste ou ruim. Você não vai me contar aqui que falou assim, olha, eu não tinha uma blusa para usar quando eu tinha 3 anos de idade. Você não vai lembrar. Você vai falar assim, olha, eu lembro que eu brinquei assim, ou que eu fiz isso com a minha mãe ou com o meu pai. Você vai ter uma memória de afeto, São as memórias afetivas, sim, elas são mais marcantes, sim, né? Então, trabalhar essa questão, né? Nem tudo é material e tudo... Cada um tem a sua particularidade. E às vezes, quando você tem uma memória material, normalmente ela tá ligada a um momento afetivo, né? De alguma coisa que aconteceu. E o que eu achei legal, a gente já vai contar as nossas histórias também, mas o que eu achei legal, isso me fez lembrar, de certa forma, uma história de uma pessoa próxima minha também, a questão da ligação paterna, né? E aí, como introduzir isso, porque, de certa forma, se a gente analisar, a mulher ficou 8 meses, 9 meses, 7 meses, dependendo da situação, com um bebezinho ali na barriga. Né, o tempo todo, 24 horas. Esse bebê nasce, nem sempre a ligação é imediata, né? Às vezes sim, às vezes não, e tudo bem. Mas, né, é de certa forma mais fácil, porque é ela que vai amamentar. Esse bebê, quando tá no colo, se sente mais, né, reconfortante, porque ele sente o cheirinho, ele escuta o batimento do coração, ele, né, escuta a voz, lembra e tudo mais. Mas e a ligação com o pai? E aí tem, né, hoje... graças a Deus, né, que continue tendo muito material pra gente estudar sobre, do banho, né, com o pai. Do pai botar o bebezinho, mesmo recém-nascido, no colo. E eu conheço uma pessoa próxima que fez isso e hoje a bebê já não é mais tão bebê, já é criança. E a ligação com o pai é incrível. Não só por isso, isso é um ato diante de muitos, né? Mas ele que dava banho, ele ia lá, botava, né, ia de sunga, botava ela na pele a pele, ia lá, jogava água do chuveiro mesmo, assim, nela, e ia criando essa ligação. Então, quem dava o banho no bebezinho não era a mãe. Porque a mãe já amamentava, já fazia tantas outras coisas, que ele falou, não, deixa que o banho eu vou dar. E ali ele começou a criar essa ligação. Porque o bebezinho fica ali no colo, pele a pele, escuta o batimento do coração do pai, vai criando essa relação de cheiro, vai criando essas... relações afetivas ali. Vínculo que vai criando. Né? Isso é muito importante, esse assunto. Vínculo materno e paterno. Gente, é muito importante falarmos disso, porque, assim, né, porque eu estou grávida que, né, é que nem eu falei, nem tô grávida, descobri que eu tô grávida, e agora? Será que eu vou conseguir? Será que eu queria estar grávida mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que essa criança, como é que vai ser? Será que ela vai me amar? Será que vai acontecer? Então, o vínculo, ele é uma construção. Ele não nasce, você não vai assim, eu vou amar meu filho. Tem vezes que não, gente. Você vai passar a gestação toda ali primeiro, porque você, né, tá vendo. Isso acontece bastante, assim, a gente trabalha o vínculo desde lá. E quando a gente fala da mãe, é nisso. Como é que eu vou criar esse vínculo com meu filho? Conversando, né? Os primeiros meses ainda não vê barriga, não vê nada, ainda vem aquelas ambivalências. Será que eu tô grávida mesmo, gente? Será? Não tô sentindo nada. Aí vem o enjoo, alguma coisa, e isso faz assim, realmente eu acho que eu tô grávida porque eu tô sentindo. Mas será? Quando começa a barriga, né, crescer e vem a questão
de estudo também, que conversar desde, né, de você conversar, isso já você vai criando. Você conversar, você tirar um tempinho, acariciar a barriga, e isso é pra mãe, isso é para o pai também, né? Porque quando a gente conversa sobre mães que não levam seus bebezinhos para casa, e que eles ficam lá na incubadora, quando a mãe tá lá ainda, né, que não pode visitar, o pai vai e quando ele fala com esse bebê, ele para de chorar. Por quê? Porque lá antes ele conversava com ele dentro da barriga, né? A voz, reconhece a voz, né? Fazia carinho. O bebê tem uns meses, né? Então ele reconhece a voz, ele reconhece o tom, como música, se você vê também. Então, o vínculo é uma construção desde antes, na amamentação. Não é só, tipo assim, vou colocar, porque as pessoas falam assim, amamentação é para alimentação. Não é só para isso, é um vínculo também que você vai criando ali. E por isso que cria também frustração quando você, né, tá com o seio ferido, você se sente assim, gente, nem isso eu tô conseguindo fazer com meu filho. Mas isso, não, aí nessa questão, sabe, de quando tá amamentando, conversar, de fazer carinho. Então o vínculo, ele é uma construção, ele não nasce com a gente vai amar ali, meu Deus, eu tô grávida. Nem as mulheres, né, nem o casal que é tentante, quando eles conseguem, eles ficam assim, eles são pegos de surpresa e falam, nossa, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai dar conta? Traz uma sensação, vários sentimentos que ninguém conta pra gente, né? Que, nossa, ninguém contou isso pra gente. Então, na minha vez, eu não vou contar. Mas a gente tá aqui porque a gente quer contar pra vocês o que acontece. E tem coisas, né, que a gente... O baby blues, né? A amamentação. A gente acha que, nossa, será que eu tô doente? Será que eu tenho alguma coisa? Não, gente. Isso é normal isso. Só que a gente tem que trazer isso pra nossa realidade e falar mais sobre isso porque ela faz parte, né? E você não tá sendo uma mãe ruim, você não tá sendo um pai ruim por conta dessas questões. Sim. Deixa só pra gente, porque a gente acaba tendo tempo aqui, Pode falar. senão a gente vai ficar aqui falando. Pra gente contar a nossa história também. Quer começar? Pode começar. Posso começar? Ai, meu Deus. Eu tinha algumas histórias, assim, de puerpério ou nesse processo, né? E eu queria falar uma que pra mim foi a talvez mais próxima da realidade que eu tive. Uma pessoa muito próxima teve, né, a mãe do meu afilhado. E quando nasceu foi muito turbulento, desde a gravidez, o nascimento também turbulento. O pai da criança não pôde assistir o parto, teve briga, maternidade, todo um processo. E no final da história, eu lembro que só podia entrar mulheres na enfermaria. E aí a mãe dela ficou com ela, que eu achei, né, que foi quem acompanhou o parto. Isso hoje em dia já é uma lei, né? Que o pai não é visita, né? Sim, Isso. sim. Pai não é acompanhante. Já era, só que não rolou. rolou. Por mais lei, tinha, né, uma barreira e não foi possível, né? E aí eu lembro que a mãe passou a noite com ela, teve bebê de madrugada, e de manhã a mãe dela tava morta e eu que entrei pra ficar. E aí eu entrei naquela maternidade, assim, pra mim a princípio foi apavorante, assim, porque eu fiquei, meu Deus, o que eu faço agora? Morta de cansaço. Como? Oi? Você falou morta, mas morta de cansaço. De né? cansaço, sim. De cansaço. Não, porque eu tinha virado a noite toda, né? E aí eu entrei naquela maternidade assim e fiquei a princípio assim, assustada. Palavra pra mim assustada. Tipo, o que eu vou fazer? Ainda mais pra mim que não tem muito feeling, porque, né? Tive pouco contato tinha tido pouco contato com o bebê até então, né? Uma novidade pra você Uma também, novidade né? pra mim. E aí eu lembro que ela chegou, ela tava saindo do local, né, do pós-parto lá e tava indo pra enfermaria. E aí eu fui acompanhando com ela e tal, vi ele, meu afilhado, aquela coisa mais linda do universo, né, dormindo assim, parecendo um anjinho, enrolado assim no lençol. E aí... E ela meio, de certa forma, também sem entender, né, todo o processo. Eu lembro que quando a gente chegou, que instalou ela ficou confortável. Meio sonolenta também, porque eu imagino todo o esforço, tinha sido um parto normal, imagino, né, todo cansaço que ela estava sentindo. E aí eu lembro que ele tinha feito o primeiro... tinha defecado, né, o primeiro cocôzinho do bebê, que eu esqueci o nome que dá. Mecônio.
E aí eu lembro que eu vi aquilo ali e eu fiquei, meu Deus, O que eu faço agora? o que eu faço agora? Porque Uau, eu já troquei fralda, já troquei, mas não era isso aqui não. E ela, tadinha, não podia fazer nada porque ela estava numa situação também debilitada. E ela só falava assim, Giovana, não, eu só consegui enrolar ele assim no lençol e não consegui fazer mais nada. E aí eu fui, dei o meu jeito. Foi certo? Não sei. O importante é que o bebezinho no final estava lindo, maravilhoso, cheiroso, diante das condições que a gente tinha, né, na enfermaria. Você deu o seu melhor. Dei o meu melhor, com certeza. Era meu afilhado, né? Claro. Então, a mãe dá o melhor, as dindas também. Também, a segunda mãe, né? Já se fala aí que é a segunda mãe. E aí foi, né, esse processo. E aí foi engraçado ver as relações das outras mães com os filhos. Foi meu... Por isso que eu quis contar essa história também hoje, assim, de ver como cada mãe cria essas relações diferentes, assim. Essa pessoa criou de uma forma linda, eu admiro muito ela, da relação que ela tem com o filho. O pai também, é um paizão super presente. Eles têm uma rede de apoio, fui uma rede de apoio por um tempo para eles. Acho que fui uma boa, não sei, espero que sim. Tento ser, hoje eu estou distante, então fica mais difícil, mas mesmo distante, eu acho que a gente continua sendo rede de apoio no sentido de dar uma palavra reconfortante, né, ajudar, né, da forma que a gente pode. Mas foi lindo ver as relações e as faltas de vínculos também que houve lá, de escutar histórias de mães que estavam lá já há 5 dias e falava do seu filho. E eu falo isso não em forma de julgamento, tá? Mas falando, eu escutei, por exemplo, de uma mãe falando que queria dar um bebezinho, né? Sem julgamento dela, ela teve os motivos dela, as questões dela, não vamos entrar nesses princípios. Independente se eu concorde ou não, ou qualquer um concorde ou não, era uma decisão dela e tinha que ser respeitado. Mas essa questão também, como é lindo ver a criação desses vínculos, e como também é difícil a gente de fora ver também uma mulher que não criou esse vínculo, né? E que também não deu tempo hábil para se criar, porque é isso que você falou, é uma construção. Às vezes naquele momento não tinha, mas se desse tempo ao tempo, né? E se tivesse informação também, porque tem essa questão da romantização de quando eu pegar meu filho, vai ser a coisa mais linda do universo. E nem sempre é. Você pode passar a vida toda também não. E você pode chegar e falar assim, olha, eu amo meus filhos, mas eu não gostaria de ter sido mãe. E tá tudo bem, Sim. sabe? Sim. Eu falo sempre. Quem me segue conhece essa frase, né? Eu amo os meus filhos, não trocaria eles por nada, não daria eles pra ninguém, faria tudo por eles, mas eu não recomendo pra ninguém, gente. Não recomendo no sentido assim. Você perde a sua liberdade, né? Sim. De alguma forma. E às vezes isso é pesado, né? Porque no relacionamento, te cortei, você tá terminando? Não, essa foi a minha No história, relacionamento, gente. às vezes, né, nem sempre as prioridades da mulher, da mãe, são as maiores prioridades, né? E sempre aquele negócio assim, a criança tem que ir no médico, quem falta o trabalho é a mãe, né? Se um pai falta um trabalho para levar um filho ao médico, é até estranho, né? E ele sofre preconceito E também, ele Júlio. sofre Que a gente também tem que preconceito. trazer isso, porque eu acho, né, às vezes um homem não tem a mesma quantidade, né, de quando ela vai entrar na licença maternidade, o pai não tem a mesma quantidade então, de meses, né? Então, às vezes eu já vi, fala assim, eu te dou 2 semanas, 3 semanas. Gente, mas, né? Como é que vai dar o suporte ali, só essa quantidade pouca, né? Então, e escuto, né, que a gente, quando traz a parentalidade, quando os crianças já estão maiorzinhos, que essa questão que eu acho que a gente tá acabando o tempo, mas é nesse sentido que a gente pode depois trazer, né? Como assim? Cadê a mãe? A mãe tá trabalhando, a mãe tá em casa, eu vim trazer o filho, né? O pai, né? Então, também se fazer presente disso. E porque entra a questão também do luto, né? Do puerpério, que a gente passa por lutos, e o luto do puerpério é isso. A mãe não vai ser, a mulher não vai ter mais liberdade, ela perde, né? A gente fala, as mulheres, depois que tem filho, elas são totalmente diferentes, né?
o trabalho, será que vão me dar uma nova chance? Será que vai ser a mesma coisa? Se eu tiver que, vou parar de trabalhar para cuidar do meu filho? Como é que vai ser isso tudo? Então, é toda uma questão de uma perda. Vai viver muitas coisas boas também. Muitas. Mas, como a gente aqui está quebrando os tabus aqui das coisas, a gente precisa conversar sobre isso, né? Vai viver maravilhas. Nossa, ninguém apaga o preço daquele risinho, banguelinha, quando você tá lá. Você tá chorando porque não tá conseguindo aumentar. Mas o que acontece? Ele dá um sorriso pra você e acabou tudo, gente. Tá tudo você se derrete. Pois é. Vou falar minha história rapidinho, só pra gente fechar. A gente falou muito do primeiro filho, né? Eu passei por uma questão na minha segunda gravidez. E que, eu não sei, a Fernanda tá aqui também nos bastidores, não sei se ela também sentiu isso, que é uma culpa quando você engravida do segundo filho. Que você passa a sua gravidez pensando, meu Deus, será que eu vou ser capaz de amar? Você olha pro seu primeiro filho e fala assim, será que eu vou ser capaz de amar a outra criança igual eu amo meu filho? Será que meu filho vai sofrer? Será que eu vou ter tempo pro meu filho? Será que meu filho vai ficar com ciúme? Como que eu vou conseguir amar, dar atenção e me entregar, né, para as duas crianças? E eu acho que, de certa forma, é um sentimento que você já tem ali, da gravidez, que você já vem, você vem preparada para a segunda gravidez com relação a coisas que você passou na primeira, que você já sabe lidar na segunda, por exemplo. Com uma rede de apoio que às vezes você não quer, você está preparado para falar um não, né? Ou eu não quero, ou por favor me dá licença, ou não vem agora na minha casa, porque agora eu quero dormir, ou meu filho tá, né? Você se preocupa mais em não se magoar do que em magoar o outro. Porque na primeira você fica, né? Aí você se esconde, chora. Na segunda você já tá. Eu, pelo menos, fui assim. Na segunda eu já estava armada para não viver tudo que eu vivi na primeira. Mas vem esse peso, né? De quando chega aquela criança e você pensa, ai meu Deus, e agora? Como que vai ficar meu primeiro filho? Será que ele vai sofrer tanto? E assim, essa foi uma das coisas, assim, das minhas gravidezes, né? Que pesaram bastante pra mim, mas graças a Deus estão aí, os dois cheios de amor, né? Né? Aí a gente também traz, né, a questão, né, a gente fala nesse sentido de, né, nenhuma gestação vai ser igual a outra, mas diferentes. Você vem preparada por certos que, o que eu não aprendi na primeira, né, aprendi a botar limites, né, nas coisas, né, e também a culpa materna já vem desde lá, né, porque essas pessoas, todo um contexto, a sociedade traz. E, né, e nesse sentido também de, quando você traz, né, de vou amar meu filho, e aí eu falo, vem tanta culpa que eu escuto também, né, as mães falam assim, eu não consigo ter paciência com o meu primeiro, porque ele tá lá, porque o que acontece, né, aí a psicóloga infantil pode trazer um filho aí, que normalmente às vezes o filho mais velho, ele acaba regredindo um pouquinho, ele quer ser o bebê novamente, porque ele quer toda a atenção pra ele, né? Ele era o centro da atenção, agora ele vai ter que dividir. Então tem todo um contexto. Aí entra a mãe, que acabou de ter filho, entra, né, todos os hormônios ali. Então, é saber que você vai estar fazendo o melhor que você pode. É difícil, eu falo assim, não, você não precisa se culpar. É muito difícil, quem tá de fora é muito fácil a gente falar. Mas só quem vive sabe. E saber que os julgamentos, eles vão vir de qualquer forma, de todo lado. Até mesmo o nosso, né? De todo lado. Sabe? E eu acho que, de certa forma, hoje a gente não vai ter, voltando, né? Hoje a gente não vai ter caixinha de perguntas, porque, na verdade, nos nossos Instas teve mais relatos do que perguntas. Mas eu acho que, de certa forma, a gente abrangeu, né? Conseguimos falar um pouco de tudo. Mas eu acho que esse assunto é assunto para um podcast 2, com certeza. Porque rendeu, né? Eu tenho muita pergunta pra fazer. Então, assim, com certeza. Você já quer logo uma sessão de terapia, né? Com certeza. Pra se preparar, né? Claro, gente. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Porque Deus. eu sou idealizadora. A Disney vai me frustrar quando eu tiver meu filho. Eu sou idealizadora de gravidez, barriga, amamentação. Sei que pode acontecer, né? Eu sou da área, já trabalhei com isso também. Sei como é a realidade, mas assim, sou idealizadora, romantizo.
Então eu provavelmente vou te ligar quando eu engravidar. E eu quero estar perto pra ver isso favor. tudo, porque assim, eu queria ter tido parto normal, vou sonhar com o seu parto normal. Eu queria ter feito terapia, não fiz terapia, então eu vou sonhar com a sua terapia, Oh, entendeu? meu Deus do céu. Vou querer que você faça tudo que, né, que você combinado, tem direito, combinado. tá? Eu vou te Com certeza, cobrar. que quando eu engravidar Cobrar, vai ser tá? uma festa. Eu vou informar Deus e o mundo, porque... Maravilha, né? Vamos fazer uma festa. Acho que a gente vai fazer o seu chá de revelação. Na Praça São João, na São Pedro, na São Antônio, aí ou praça. Alguma praça, ainda mais a gente... a acho que gente- Praça São Pedro, que é aqui do lado, é a minha praça a do gente não vai coração. errar. Mas deixa eu falar uma coisa que eu não aguentaria. Eu acho muito legal quem faz chá revelação. Mas eu sou um ser nível master de ansiedade. Aguentar dias sabendo que outra pessoa sabe o sexo do meu filho e eu não sei. Gente, eu não faço a terra. Irmã que foi Numa gêmeo, festa. gente. Gente, Que era um casal e na hora aquela fumaça, e só eu sabia, né? Aquela fumaça. Gente, a gente fez o chá de revelação na copa da casa da minha mãe. E aquilo não é fumaça. Gente, por favor. Aquilo não é fumaça, aquilo é pó. Cuidado com aquilo, aquilo é um pó. sim. Tipo, sujou a casa da minha mãe toda, grudou na gente, grudou tudo. E na hora o negócio estourou, não vem escrito que você tem que tirar o lacre pra depois rodar. A gente tentava rodar e o negócio não abria. Tem um vídeo, vou mostrar pra vocês. A gente rodava e só estourou o azul. A expectativa era muito da família de vir uma menina, porque ela já tinha um menino, né? Sim. Então aquilo estourou azul e o outro não estourava, aí todo mundo, aquela felicidade, e eu não, era um casal, né? Eu não, confio, rasguei o negócio. Olha, tem que ter essas coisas, porque é muita história pra contar, gente. Oh, meu Deus. Eu já vou me preparando fazendo terapia pra eu aguentar a minha ansiedade pra fazer chá revelação. Tá, por favor. Mas pra gente finalizar, tem mais algumas coisinhas que a gente gostaria de falar, então com certeza vai ter parte 2. Vamos combinar aqui já com a Adriele pra ver na agenda dela quando a gente vai poder fazer esse podcast Muito parte 2. assunto que tem, Mas... gente. Não, gente, não falamos nem 10%. Se duvidar, vai ter que ter 3 e 4 também. Olha, a gente tá Oh, com uma meu Deus. colinha aqui que a gente conseguiu nem virar a colinha, né? O assunto rendeu Né? e a gente Verdade. nem virou a colinha. Eu quero agradecer, muito obrigada. Pode me chamar, porque a gente gosta muito dos assuntos. E quero falar pra vocês, tá? Futuros pais, mamãe, pai aí, que vocês, né, que é principalmente, já que o nosso tema aqui é puerpério, vocês estão fazendo o melhor. E o melhor porque, né, eu pergunto, né? Eu queria fazer perfeito, mas perfeito pra quem? Você tá dando o seu melhor. Então, uma mãe feliz, que não, uma mãe feliz é um bebê feliz, né? E se permita ser cuidada neste momento, que eu sei que você dá conta, né? Para os pais, né? Dar o suporte, se permitir ser, né? Participar, estar ativo dentro dessa maternidade, né? Porque é muito importante também, não é só, né? Falar, mas ele querer também, porque quando a gente quer alguma coisa, a gente procura, a gente vê ali o fato daqui, Tamiris, mas você tava conta daqui que o marido dela levantou sozinho, sem ela pedir, foi lá, pegou água e levou pra ela, sabe? Eu não sou não. Então, conversar com isso, aí entra também lá, né, terapia de casal, que é muito importante ter esse vínculo, porque tem uma mudança depois que vem esse novo serzinho aí pra mudar tudo, né? Então, mas eu sei que vocês vão passar por isso, eu sei que o puerpério demora, né? Mas ele passa. Eu sei que vem com uma carga enorme, né? De culpa, de hormônios, e parece que não vai passar, mas ele passa. E daqui a pouco você tá florescendo, tá? Vocês estão florescendo, né? E se não passar, procurem a Adriele. Sim, pode procurar, porque é importante. Procure ajuda, né, gente? Procurar Com certeza. Ajuda profissional, ela é essencial quando a gente percebe que aquilo tá fugindo do normal, né? Que a gente não tá conseguindo sozinho. Isso. E para finalizar, muito obrigada, Adriele. E só para fazer um resuminho, apesar da gente ter falado muito da realidade aqui, às vezes de coisas um pouco mais difíceis de serem escutadas, né? De falar algumas coisas, né? Que realmente quase todo mundo passa. Falar também que a maternidade é lindo, tem o seu lado muito positivo, tem benefícios e alegrias que só um bebê é capaz de trazer, só esse ser novo
né, nessas vidas aí dessa família, na vida dessa família, vai conseguir transformar. Então, assim, apesar de ser difícil, acredito que não é fácil. As pessoas perto de mim que eu vejo sendo mães, eu sei que não é fácil, mas também é uma coisa transformadora. E eu escutei uma frase que eu acho que é o que a gente pode, né, para mim, finalizar. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe e nasce um pai. Então, é um renascimento de todos, de certa forma. E é impossível, depois que você tem um filho, você ver a sua vida antes dele, né? Porque você já não enxerga mais. Por mais que você tenha aquele corre, que você tenha, às vezes, uma sobrecarga, que você se culpe, mas você não consegue enxergar a sua vida mais sem os pequenos, né? Sem os bebês, sem as crianças, né? Eu, por exemplo, hoje os meus hobbies são todos infantis. Eu quero me divertir sempre com eles juntos. Já tema para o outro podcast. Primeira viagem do casal sem o filho. Ai, Como isso é Deus? É uma culpa, uma felicidade e uma culpa ao mesmo tempo. Cenas para os próximos podcasts. Eu ainda não vivi isso, mas eu quero. Não. Mamãe! Quero ver. Quero ver. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigada, Adriele. Obrigadão, parceira. Obrigada a nós. Né? Até o próximo. Um recadinho. Agora a gente também tá no YouTube. Isso. Né? Segue a gente também nas redes sociais. Seu arroba? @Psi Adriele Borges. @GG Azevedo. @Casa de uma Mãe. Segue também todos os nossos parceiros. E também não podemos de deixar... Oi? A nossa clínica. Sim, a nossa clínica. Os bastidores sempre participam de alguma forma. Foi ótima a cara aqui do pessoal. Como assim você não vai falar da clínica? Gente, claro. Por favor, segue a clínica, @Clínica Cognata. No YouTube também. No YouTube também. Agora, a nossa página é Cogcast da Clínica Cognata. Esperamos vocês. Se inscrevam, curtam lá o vídeo, comentem também. E muito obrigado pela companhia de vocês. Palmas pra gente.